Exemplo, aqui uma estátua equestre que representa um líder de uma revolução que fizemos contra os Habsburgo ainda no século XVIII, quando eles começam a oprimir os húngaros. Em frente dele, no outro lado, mais um revolucionário. Ali uma estátua. O senhor chamava-se Luís Cocho, também líder da revolução, mas já no século XIX, também contra os Habsburgo. E com a Revolução de 56 começou nesta praça. Nesta praça também tem os símbolos da Revolução. Por exemplo, aqui uma bandeira, que agora não há muito vento, mas esta bandeira tem um buraco no meio. A bandeira da Hungria, vermelho, branco, verde, e no meio tem um buraco, que agora não sei se vamos ver, mas tem que acreditar. Quando começou o comunismo, os comunistas começaram a trocar tudo na Hungria, por exemplo, a nossa moeda, nosso brasão, trocaram o brasão para o brasão comunista, que tinha a estrela vermelha, tinha o martelo, outros símbolos do comunismo, que ninguém gostou, porque não tinha a ver com a nossa história, então simplesmente trocaram o brasão, que está sempre no meio da bandeira. Então, quando começou a Revolução, aqui sempre havia uma bandeira estendida em cima. Quando começou a Revolução, alguém subiu, cortou do meio da bandeira, aquele brasão comunista, a bandeira ficou com um buraco. Então, bandeira com um buraco no meio, símbolo de 56. Ali no outro lado, podem ver uma pedra preta, depois vamos lá. Uma pedra preta com chama sempre acesa em cima, também a memória destas pessoas que morreram durante esta Revolução de 56. Depois vamos lá e vão ver melhor, mas agora quero explicar aqui na sombra. Também sobre esta Revolução, se calhar um já tinha ouvido falar sobre a Revolução, porque em Portugal aparece muito nos jornais, ou também não sei se alguém encontrou com uma situação ao vivo. O que quer dizer isto? Depois da Revolução, muitas crianças ficaram órfãs, porque os pais morreram na Revolução. E muitas famílias portuguesas adoptaram crianças húngaras depois da Revolução. Não sei se ouviram sobre isto. Sim. E depois, mais tarde, quando a fama da nossa Revolução espalhou-se por todo o mundo, e os imigrantes húngaros no Canadá, nos Estados Unidos, começaram a juntar dinheiro para estas famílias para ajudar. Este dinheiro, em princípio, mandaram para a Hungria, mas nunca chegou para a Hungria por causa da vigilância soviética, que se tornou mais severa. Não chegou para as famílias. Então mandaram para Portugal, e em Portugal os húngaros construem uma via sacra que se chama o Calvário Húngaro. Este Calvário Húngaro fica em Fátima. A primeira parte do Calvário Húngaro conhecida como o Caminho dos Pastorinhos. Depois faz um desvio, vai à direita para cima para um monte, uma colina, onde fica uma capela, que se chama Capela do Santo Estevão, porque é o nosso primeiro rei. Não sei se alguém conhece em Fátima. Ok, tem que conhecer. Bem, e Fátima também tinha durante muito tempo um padre húngaro, que se chamava Padre Condor. Não sei se alguém é da Fátima. Normalmente, se alguém é da Fátima, ou está mais ligado à religião católica, costuma conhecer este nome. Ele morreu também no ano passado. Bem, vamos mais para frente, perto da... Sempre acesa em cima, e também no lado que podem... está gravado em 1956. Aqui podem ver os outros dois parlamentos, ou seja, o terceiro parlamento que fica no terceiro lugar naquele concurso, quando era para fazer os planos de fazer esse parlamento, o Ministério da Agricultura. Este edifício, o segundo parlamento, que agora é o Museu da Etnografia, e este que ganhou o primeiro prémio. E os três edifícios têm uma coisa em comum, que todos têm uma parte central e depois duas áreas laterais iguais, então todos são edifícios simétricos. Por quê? Porque antigamente a Assembleia tinha duas câmaras, a Câmara da Nobreza e a Câmara da Burguesia, e as duas câmaras tinham que ter as mesmas condições para trabalhar, então foi uma restrição na construção do Parlamento que o futuro edifício do Parlamento tinha que ter duas áreas laterais iguais para as duas câmaras. Nós vamos ver... Parlamento, venha mais perto, por favor. Porque eu preciso. Bem, o edifício foi inaugurado em 1904 e desde este ano até hoje funciona como parlamento. Durante o comunismo também funcionava como parlamento.
Nós agora entramos por uma porta lateral, porque o edifício em total tem 27 entradas e 29 escadarias. Se juntássemos todas as cadeiras do Parlamento, recebemos uma escadaria de 30 quilômetros só dentro do edifício. Então, era o prédio maior da Europa quando foi construído. A construção começou no 1882, então até 1904 que foi a inauguração. Até podemos dizer que rápido, não é? 20 e tal anos, mas o edifício tão grande e naquela altura. A entrada principal fica por aqui, mas esta entrada sempre fica fechada, quase sempre. Só abre para pessoas tão ilustres como o próprio Papa, a Rainha da Inglaterra, então, ministros, presidentes. Infelizmente para nós agora não abriram, então temos que usar esta portinha lateral. Se alguém entra no Parlamento pode ver uma riqueza de decoração, muito ouro, mármore, pinturas em todo lado. Na decoração interior usava mais ou menos 30 quilos de ouro, que assim, quando falamos de ouro normalmente falamos em gramas, não em quilos, mas aqui nada é de verdadeiro ouro, tudo coberto com folhas fininhas de ouro, mas tudo que é dourado é verdadeiro ouro. Aqui trabalhavam pintores húngaros e também mestres húngaros do século XIX, porque foi uma condição para dar trabalho para as pessoas naquela altura, que foi uma muito boa ideia. Então, aqui, se digo os nomes dos pintores, vocês certeza que não vão conhecer, porque pintores húngaros famosos do século XIX. Agora, vamos subir para a escadaria principal, vamos parar no meio para um pouco de descanso e para explicar umas coisas. Aqui ainda podem tirar fotos com flash à vontade. Fora de todo lado, que é a parte mais alta de todo o edifício. Então estamos mesmo no eixo agora. Nesta escadaria podem enumerar 8 colunas que são mais escuras que as outras. Aqui duas, mais duas em frente, e no outro lado também, mais duas. Estas colunas são curiosidades do mundo, porque cada coluna é uma peça inteira de granito. Foram presentes do rei da Suécia quando o Parlamento foi construído e, além destas 8 colunas, só existem mais 4 deste tipo em todo o mundo. Fica na Inglaterra, também no Parlamento de Londres. Só que houve um pequeno problema com o peso. Cada coluna destas pesa 7 ou 8 toneladas. Só uma única coluna. Agora, imaginem o peso de todo o edifício. Muita pedra, mármore. E quando começaram a construção do edifício, como o Parlamento foi construído na margem do rio Danúbio, que o solo era um pouco pantanoso, o edifício começou a afundar-se. Assim, lentamente, as pessoas ficaram um pouco assustadas na construção. O que fazer agora? Tinha que fazer uma base forte para o prédio. Importar muito cedo do estrangeiro, porque o cedo, quando se enche com muita água, fica tão duro como se fosse metal. Então, puseram muitas colunas de cedro, na ponta madeira, para baixo do edifício. E esta construção durou mais ou menos 4 anos. Queriam inaugurar o Parlamento um pouco antes que 1904. O que pensam? Em que ano querem inaugurar o Parlamento? 1896. Exatamente. 1896, para onde festas, já queriam fazer aqui a Assembleia neste ano. Só que o Parlamento não estava pronto ainda. Só esta parte central que já existia, mas as alas laterais ainda não estavam 100% prontas. É por causa desta casa da construção.
coitados, que sacrifício eles passam. Ninguém teve, não sempre eles. Eles só ficam uma hora e depois fazem a renda dos guardas, passam embora e vêm novos. Em 5 e 5 minutos fazem continência para coroar, por isso não podemos aproximar muito perto, então temos que manter uma distância, porque 5 e 5 minutos fazem continência para curar, que fizeram agora mesmo antes, ainda vamos ver. Então começam a mexer com a espada e não quero que fiquem sem orelha ou sem nariz, então é melhor manter um pouco de distância dela. Bem, foi nosso santo estíbal por esse do Papa no ano 1000. A coroa de ouro tem pedras preciosas, tem imagens de apóstolos, de vários santos. Ao lado da coroa, com uma cruz do bem em cima. Depois podemos dar a voltinha e dá para ver melhor estas joias. Podem perguntar que porque a cruz está torta por cima da coroa. Podem ver, não está direita, está torta. O que aconteceu? Sabe, antigamente entre o Vaticano e a Hungria as estradas não tinham muito boa qualidade. A coroa estava cheia de carroça e como as estradas tinham muitos buracos, acontece que a coroa caiu da carroça. Então a cruz ficou torta. As pessoas naquela altura pensavam que isto era um sinal celeste. Deixaram assim, não fizeram nada. Claro que isto é uma explicação lendária, porque ninguém sabe porque a cruz está torta, ninguém. Não sabemos se foi feita de propósito assim ou aconteceu algum acidente mais tarde. Porque temos imagens ainda também da Idade Média da coroa e às vezes vem com cruz torta e às vezes cruz direta, então não sabemos qual é a original. Depois, a coroa também tem uma caixa de vidro que resiste ao terremoto, resiste aos tiros. E podem perguntar o que está a fazer aqui a coroa, exatamente. No Parlamento, quando a coroa é o símbolo da monarquia e o Parlamento é o símbolo da democracia, tem uma contradição aqui. Vou fazer a continência para a coroa. Então, posso perguntar se é uma contradição aqui, monarquia ou agora a democracia? Na Hungria, a coroa não simboliza a monarquia, por isso não pode ficar no Parlamento. Na Hungria, a coroa simboliza toda a Hungria, os territórios da Hungria. E quando Santo Estíbal recebeu esta coroa do Papa, ele só tinha um único filho, que podia segui-lo no trono. Só que este filho morreu muito jovem, tinha 20 anos quando morreu, e a Hungria ficou sem príncipe herdeiro no trono. Santo Estíbal, antes de morrer, ofereceu esta coroa para Nossa Senhora Santa Maria. Isto significa que ele pediu a Nossa Senhora para ser Santa Protetora da Hungria, o tipo Rainha da Hungria. Nós consideramos santos. Monarquia de 1918. Obrigado. Que se chama sala de descanso, mas é proibido sentar aqui. Não se pode descansar, não é para nós, para os deputados, que trabalham bastante, não é? Precisam descansar. E também aquela sala onde costumam fazer as reportagens com eles, então, que vem à televisão e fazem aquela reportagem. Também é uma sala muito bonita, muito bem decorada.
E aqui já aparecem coisas novas quanto à decoração que ainda não vimos. Por exemplo, esta tapete. Podem ver que o tapete, o tapete é bem grande. Toda a sala, um único tapete. Esta tapete foi feita numa manufatura nos finais do século XIX, ou seja, isto já cópia. O original já ficou bastante gasto, mas o original foi feito numa manufatura e além desta tapete fizeram mais 3. Esta, mais um com o mesmo tamanho e mais 2 mais pequenos. Os 2 mais pequenos ficam no Ópera. Agora, há mais um tapete com este mesmo tamanho. O que pensam? Onde fica? Onde pode ficar? Vou dizer que em Budapeste. Em Budapeste. Não tem tapete. Fizeram mais um tapete com este mesmo tamanho. Ópera. Ópera, os 2 mais pequenos. Então, mais um igual a este tamanho. Não? Parece era boa ideia, mas não. Não? Se alguém presta atenção, são os trabalhos mais importantes do povo do século XIX. E aqui, por exemplo, podem ver uma rapariga que está a dar comida para um ganso com algum esforço. Fazem assim o famoso papel de fígado de ganso, ou seja, o foie gras, que também fazem na Hungria, também fazem na França. E então, dão comida para o ganso com esforço, ele fica muito grande, fica gordo, o fígado fica enorme e fica muito saboroso. Na União Europeia dizem que isto é tortura de animal, que é verdade, mas entretanto na França fazem, então acho que aqui também não vou proibir, não podem, não é? É melhor na França. É melhor. Já provou? Aqui? Sou francês. Ah, daqui? Ah, não. Bem, podem ver 2 tipos de mármore. Esta mármore cor-de-rosa, também estas colunas mais fininhas. Qual é a diferença? A mármore mais fininha é mármore original e mármore cor-de-rosa é mármore artificial. Foi uma restrição na construção do edifício que só podiam usar matéria-prima da Hungria. Então, pedra da Hungria, ouro da Hungria, mármore da Hungria, só que a Hungria não tinha tanta coisa. Ouro, onde tínhamos ouro? Tínhamos na Transilvânia, que naquela altura pertencia à Hungria, que depois perdemos. A Eslováquia também tinha minas de ouro, também minas de prata. Cuidado do trabalho. Que vou ouvir dos deputados húngaros, não é? Sim, condições lindíssimas. Aliás, os nossos deputados usam outra ala, que fica atrás, assim, da cúpula para o outro lado, mas a sala é exatamente igual. Já vi também, uma vez vimos aqui, outra vez aqui, dependendo da hora da visita. Então, é exatamente igual. Ainda bem que está fechado, porque eu não tinha vontade de falar. O nosso parlamento é maior. Então, esta é a área de nobreza, mas não se vê porque era igual. Vou falar um pouco da decoração, podem olhar para frente e falo de trás. Aqui nesta sala temos mais ou menos 400 assentos, porque nós temos 386 deputados, tem que caber. E muito, cada ano querem reduzir o número, mas eles próprios têm que votar sobre isto, ninguém quer votar naquilo que eliminar alguém porque ela também pode ficar fora. E eles ganham muito bem, têm muito boa vida, então ninguém quer ficar fora. Então, parece que vamos manter este número muito grande.
No meio, 386, no meio podem ver o púlpito, que é o lugar do líder do parlamento, e daquele púlpito à direita fica o Partido Democrata, que agora tem governo. Este partido ganhou, há 2 anos atrás, ganhou as eleições, ganharam por mais que 2/3. Então, da Hungria, que os deputados costumam fofocar, e que nasceu os melhores negócios. E antigamente era o lugar onde eles fumavam. Hoje em dia é proibido, mas antigamente era o lugar onde fumavam. Entrou na moda fumar aqueles charutos de Cuba principalmente. Os deputados fumavam estes charutos muito caros. Agora imagina o desperdício quando eles começaram a fumar este charuto. Depois de repente tinham que apagar e deitar fora, porque tinham que ir à sala da Assembleia para falar, votar, trabalhar. Então, para evitar este desperdício, puseram aqui cinzeiros com números. O deputado pode deixar aqui o seu charuto, quando voltou, pode continuar. Então, se resolveram. Por baixo das janelas podem ver estes charutos, que agora são decoração, porque já é proibido fumar. Bem, aqui é que acaba a visita do Parlamento, subimos as salas principais mais bonitas, além disso tem muito mais, mas podemos passar o dia inteiro a visitar o edifício. Então vamos sair, vai ser por uma outra porta, vamos seguir os guardas e vamos apanhar o autocarro. Deixar espaço. Ama igen.